Então vamos lá. Vamos aqui agora fazer a comunicação com o banco de dados para poder, né, criar o CRUD nas tabelas. O CRUD eu já expliquei para vocês nas aulas anteriores do que se trata, né? São os recursos de inserção, entre outros, que nós temos aí na base de dados. Para poder fazer isso, esses arquivos eu gosto de colocar na raiz, tá? Então, fora dos painéis, até mesmo para que todos os painéis possam utilizá-los. Eu vou criar aqui, primeiramente, um arquivo de configuração. Então, eu crio aqui um config.php, muito comum de ser encontrado em projetos estruturados aí em MVC e também orientações a objetos. Esse nós vamos utilizar porque é uma boa prática. Então, tudo aquilo que for interessante colocar, obviamente eu vou estar inserindo. Aqui no config são geralmente variáveis globais, tá? Como, por exemplo, o nome, vou colocar aqui ó, um bloco PHP primeiro. Só que pressionar PHP se você estiver utilizando o Sublime Text e depois pressionar Tab. Uma dica, nunca façam isso aqui, ó. Deixem o bloco PHP começando após uma linha vazia. Tá? Já tive um problema estranho com isso aqui, onde ele não acessava os painéis porque tinha um espaço. Teve alunos também que tiveram esse mesmo problema, né, dessa mesma forma. Então sempre comece ele na primeira linha ou nunca deixe uma linha vazia antes do bloco PHP. E aqui vamos criar algumas variáveis em PHP. Eu não vou ensinar lógica de programação aqui, porque isso eu tenho no curso de PHP. Então, se você se sentir dificuldade e quiser aprofundar um pouco mais, eu indico para vocês pegarem um curso meu de PHP 7, onde eu vou explicar sobre variáveis, condicionais, que seriam toda a lógica de programação. Para criar aqui uma variável, é só começar com o cifrão e inserir o nome dela. Então, por exemplo, nome oficina. E aqui eu coloco o nome da oficina. Eu vou chamar de oficina Freitas. Em todo local, né, isso é mais comum em um site, mas aqui no sistema, por exemplo, nos relatórios nós colocaremos. Em todo local que eu tiver que colocar o nome dela, eu vou pegar daqui. Porque depois, quando você precisar modificar isso de um cliente para o outro, basta você alterar aqui. Ó. E todas as referências, sejam elas 10, 20, 50, 1000 referências que existam no projeto, serão também modificadas. Isso aqui nós chamamos de variáveis globais, ok? É uma variável que você declara, né, e ela vai servir para poder ser utilizada em todo o projeto. Além dela, eu tenho aqui ó, uma URL. Eu vou deixar só URL. E a URL, por enquanto, é o endereço do meu site. Qual é o endereço do meu site ou do meu projeto? Localhost/oficina. Tá aqui, ó. Pronto. Tá? Localhost/oficina. Ah, mas se você já tiver com ele um servidor hospedado, você coloca aqui o seu domínio. E deixa sempre a barra na frente. Por que deixar a barra na frente? Porque nesse caso aqui, quando eu for concatenar com outra informação, eu não preciso passar ela. Então eu só passo a próxima página. Um exemplo, relatórios. Relatórios vão necessitar dessa URL. Eu poderia mandar mensagens também para o mecânico, para outros no e-mail, onde ele clicasse e fosse redirecionado direto para o painel. Então eu poderia utilizar essa URL como base. É algo que é bem interessante sim você colocar. Endereço também, porque eu posso mostrar nos relatórios, em alguns outros momentos, não temos o site, mas poderia mostrar aqui o endereço também, tá? Então, poderia estar colocando aqui. Bem como o telefone, vou inserir ele, ó. Ou telefone fixo ou alguma outra coisa. Então, aqui eu vou colocar só um exemplo de um telefone. Meu zap aqui, ó. Beleza. E vai aparecer. Aqui eu vou colocar, por exemplo, Campos. Pronto. Ok. Só para ter dados preenchidos, que são informações que serão reaproveitadas depois. Esse config vai ser para isso. E claro, vai ter várias outras variáveis que nós faremos adiante. Mas agora eu estou falando da configuração com o banco de dados. Eu comecei, na verdade, falando disso. Então eu preciso de ter algumas variáveis que trabalhem isso para mim, né? Eu vou aqui abrir, por exemplo, o projeto da loja e vou vir no config dele, né? Como vocês não têm, não precisa fazer isso, mas só para vocês entenderem. Lá, por exemplo, eu tinha e-mail, eu tinha telefone, eu tinha WhatsApp, né? Eu tinha aqui texto destaque, porque tinha site, então tinha mais opções. Inclusive o e-mail é indispensável e eu acabei não colocando ele aqui, eu tenho que ter ele. Depois eu vou fazer um e-mail específico para o nosso projeto, eu não tenho ainda, e aí eu vou estar colocando aqui, tá? Eu até tenho alguns outros e-mails, posso utilizar de um outro que eu tenho aqui, ó. Eu tenho um que é o HVF, que foi do Diário de Advocacia, vou utilizar ele por enquanto. Aí todo envio de e-mail vai ser a partir do e-mail que você colocou aqui, que é o e-mail do administrador. Então vou deixar aqui o e-mail _ ADM, para também não confundir com outro tipo de variável. Então o e-mail do ADM vai ser esse e-mail aqui.
Essa variável vai ser telefone, loja e endereço, loja. Por quê? Porque eu posso, né, no caso aqui vamos colocar oficina, eu posso ter outras variáveis com esse nome no decorrer do projeto, e aí não é interessante, é uma variável global se repetir, né, com outra variável, isso pode conflitar. Na próxima aula eu vou falar então dessas variáveis aqui, ó, que são variáveis para o banco de dados, onde nós utilizamos ali um servidor, né, um nome de usuário, uma senha e como que isso é repassado para o servidor local, aqui no caso do Champ.